Boa noite, então, meus irmãos, minha irmã, não só os que estão aqui, mas como os que vão mais tarde comparecer online para a gente continuar mais um dia de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Hoje nós estamos na segunda parte do capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, e hoje é dia 2 de fevereiro de 2022. Né? Como sempre, a gente lembra que eles tiverem interesse, né, pegar aqui a sua aguinha para fluidificar. Não deixa de ser uma reunião espírita em que a gente espera receber o apoio e a benevolência e as bênçãos dos nossos amigos espirituais. Então, a gente tendo o copinho ali, eles certamente vão poder transmitir bons fluidos para nós e que essa água fluidificada seja, então, o medicamento de que nós precisamos para hoje, né? Para o corpo, para o espírito. Como sempre, de praxe, nós vamos começar com uma página e depois com a nossa prece. A página que eu na realidade, eu vou conversar com vocês hoje, ela é basicamente revisitando uma página que o nosso irmão Anderson, há algumas semanas atrás, comentou, e eu até pedi a ele que compartilhasse conosco, né? É do livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, com o título de Perante os Parentes, né? Tem tudo a ver com o nosso tema, né? De honrar o vosso pai e vossa mãe. E depois a gente vai comentar também sobre um resuminho da semana passada. Então, perante os parentes. Desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os afins mais próximos que não lhe compreendam os ideais. O lar constitui um cadinho redentor das almas endividadas, dilatar os laços da estima além do círculo da parentela. A humanidade é a nossa grande família. Acima de todas as injunções e contingências de cada dia, a conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso e melhor pai, ou um filho dedicado e um companheiro benevolente. Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha a cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. O cumprimento do dever criado por nós mesmos é lei do mundo interior, a que não poderemos fugir. Imprimir em cada tarefa diária os sinais indeléveis da fé que nutre a vida, iniciando todas as boas obras no âmbito estreito da parentela corpórea. Temos, então, na família consanguínea o teste permanente das nossas relações com a humanidade. Graças a Deus. Pedimos, então, à irmã Laura, seus colaboradores, nossos anjos de guarda, permissão para dar início ao nosso estudo do Evangelho desta noite, agradecendo, antes de mais nada, pela semana que passou, que chegamos bem, com saúde, mais uma semana, que recebemos todas as bênçãos, toda a proteção, e esperamos merecer, como sempre, nessa noite, boas oportunidades de reflexão e que tenhamos na semana que vai continuar para frente as mesmas bênçãos e a mesma proteção. Graças a Deus. Bom, então, recapitulando a aula passada, né?
Nós começamos o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, né? E lá, então, a gente falou como o texto da própria Bíblia, né? Honrai teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dará. E aí nós falamos lá, na semana passada, sobre piedade filial e também sobre aquela passagem de Jesus em que ele fala para a multidão que estava com ele, próxima, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Foram esses os primeiros dois temas que foram tratados no início do capítulo. E eu gostaria de lembrar, então, que a gente resumiu todo o escopo da mensagem de Jesus em honrar pai e mãe, lembrando que a vida, né, cada pessoa viva é um triunfo. E aí eu citei 3 triunfos: o triunfo da vida, o triunfo do amor e o triunfo do sim. O triunfo da vida, porque era uma bênção, né? A gente nascer, a gente considerar o nascimento, estarmos com vida, principalmente agora, né? Aqui, nesses tempos difíceis de pandemia, como a gente estava conversando agora, independente de acharmos se a nossa vida é boa ou ruim, a vida é o triunfo, né? É o triunfo de nascer e estar com vida. O segundo triunfo, que nós discutimos amplamente na semana passada, foi o triunfo do amor. Primeiro, pelo amor de Deus. Segundo, do amor da nossa parentela espiritual, né? Que a gente comentou que lá no Ministério da Reencarnação, a gente, dependendo, claro, do nosso grau de evolução, a gente poderia participar da discussão de um plano de reencarnação. Às vezes isso não nos é permitido, e é uma reencarnação quase que mandatória, mas numa certa família, para um resgate. Mas, de qualquer forma, vamos admitir que a gente tenha essa possibilidade, essa luz de poder participar, né? Então, é um triunfo do amor daquela parentela toda que está conosco na espiritualidade e que nos ajuda a programar essa nova existência. E também é o triunfo do amor e da consciência de que a nossa existência teve início no amor do nosso pai e da nossa mãe, né? Efêmero ou duradouro, ele foi o início de um amor entre pai e mãe. E o terceiro triunfo, além do triunfo da vida, o triunfo do amor, era o triunfo do sim. Sim, quando nossa mãe aceitou o desafio da concepção e nos permitiu nascer, porque muitas mães não permitem que seus filhos nasçam. Então esse foi o triunfo, sim, ele vai nascer. Às vezes mães com dificuldades, como nós relatamos o caso da mãe de Divaldo, né? Que o médico desaconselhou que ela tivesse, porque ela já tinha tido alguns abortos, tinha tido outros filhos, né? E a idade mais avançada para a época, então seria um desafio. Ele desaconselhou e ela disse: não, eu vou insistir. Então é o triunfo do sim. E ela morreu, ela faleceu, desencarnou em idade avançada, e o Divaldo está aí até hoje também com idade já bem avançada. Então, o triunfo da vida, o triunfo do amor e o triunfo do sim, né? E nós, então, compartilhamos também, só para terminar a lembrança da aula passada, aquele conto de Grimm, de 1812, da família reunida, em que o netinho dá uma lição nos pais que estavam relegando o avô, que tinha provavelmente mal de Parkinson, né? O texto de Grimm não fala isso. Relegou o avô a uma sala separada para comer lá fora, numa tigela de madeira, com uma colher de pau, porque ele quebrava, deixava cair, ou ele tremia. E aí o filho deu uma lição nos pais, lembrando a eles que isso poderia acontecer com eles mais tarde, não é? E terminamos com o texto de Marta Medeiros, com o título de Nossos Velhos, que foi um texto também lindíssimo. Não é um texto espírita, é claro, ela eu diria uma cronista, uma escritora, e ela então, esse texto Nossos Velhos tocou a todos, porque é um texto de muita verdade e muita emoção, né?
E lembrando, então, a última coisa da aula passada, a frase de Chico Xavier, em que ele dizia que encarnação não tem endereço errado, não é? Não tem endereço errado. Se a gente está naquela família, é porque aquele é o nosso endereço ali, né? Às vezes contra a nossa vontade, às vezes a gente nem sabe, e às vezes contra a vontade porque foi nos imposta aquela família. Mas não é o endereço errado, com certeza. Então não tem endereço errado na nossa encarnação. Bom, então hoje, segunda parte do capítulo 14, os dois últimos itens do Evangelho são parentela corpórea e parentela espiritual e as instruções dos espíritos, onde Santo Agostinho vai tratar da ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse tema ingratidão também sempre toca muito o nosso coração, né? E até o Anderson hoje, antes de começar, estava comentando, né, que a última aula foi uma aula de emoção, né? Realmente, o tema de pai e mãe, essa relação de pai e mãe, é um tema que toca em muitas pessoas, os corações de todos, né? Então, vamos falar então do primeiro item, que é a parentela corporal e a parentela espiritual. A gente poderia se perguntar, mas esse meu grupamento familiar aqui vai se perpetuar depois? Ou já existia antes? Sim, não, depende, cada caso é um caso, não existe uma regra geral, né? Mas de todas as associações familiares existentes, nenhuma talvez seja mais importante do que essa que nós estamos tratando, que é da família, né? Na sua função educadora, de tudo que a gente já estudou, né? A gente conhece, até da mensagem de Jesus, regenerativa dessas nossas existências múltiplas, né? Da pluralidade das existências. A gente entende isso com muito mais tranquilidade do que outras crenças que não pensam nessa multiplicidade de existências. Então, desse grupamento de pessoas, né, no qual duas pessoas, dois seres se juntam atendendo a esse vínculo dentro de um lar, né, a gente espera que seja chamado de um lar, não apenas de uma casa, é que se espera garantir, então, esses alicerces de crescimento da própria civilização, né? E através do casal que fica ali estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho dos mais elevados, como a gente conhece de diversos exemplos, de diversos livros, né? E a gente tem exemplos muito tocantes, como aquele caso que a gente já citou em outras vezes, do Sigismundo, né? Que havia toda o Sigismundo que está lá nos livros do André Luiz, Mensageiros, né? Se não me engano, Missionários da Luz, um dos dois, agora não me recordo, com certeza é um desses dois, em que a mãe é chamada em desdobramento em sono para que ela seja convencida a receber aquele espírito que, numa outra existência, participou de uma tragédia com ela por um adultério que teria acontecido naquela família, não é? Então, aquele bebê que estaria para se reencarnar seria um resgate entre a então esposa e o antigo marido e aquele que teria matado o marido na outra vida. Então, ela recebe essa missão durante o sono dos mentores espirituais e ali ela recebe com muito prazer, com muita alegria, com muita abnegação, e ela concorda que o Segismundo reencarnasse como filho dela. Então, esse texto é realmente maravilhoso e dá toda essa dimensão do que a gente está falando, né? Dessa ligação que pode haver entre pais e filhos, né? No livro Vida e Sexo, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 2, página 13, eu vou ler um trechinho, que a gente até começou a mais ou menos comentar. De todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora do que a constituição da família.
de semelhante agremiação, vamos então repetir para reforçar isso, no qual dois seres se conjugam atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal ali estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando um trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. E também no outro livro, no Pensamento e Vida, né, do Espírito, também de Emmanuel, capítulo 13, está lá dito assim: comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta ao nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Então, é isso que a gente está falando, né? Que é uma oportunidade única entre aqueles espíritos que têm uma dívida entre si ou uma coisa, uma pendência a resgatar. E aí, voltando então ao Evangelho, né, do Espiritismo, Kardec vai nos dizer o seguinte: é importante considerar, entretanto, que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Tomando lá o título, né? Parentela corporal e parentela espiritual, né? É importante considerar que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Agora ele se referindo à parentela espiritual. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. E isso a gente vê no dia a dia, muitas vezes, né? Pessoas que você encontra na caminhada da sua existência e que você tem uma afinidade de irmão mesmo, né? Com aquele que você encontrou. Continua Kardec, então. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis são as primeiras, que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, que são as dos laços corporais, né? Frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na própria existência atual. Isso também a gente vê com frequência, ou ouve falar, né? E Kardec, então, ainda no Evangelho, continua dizendo o seguinte: por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos na vida superior. Os filhos são liames de amor conscientizado que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, uma vez que todos nós integramos grupos afins. Na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras, que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas
nas esferas superiores, se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência volvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. A parentela no planeta faz-se um filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços preexistentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. E na questão 205 do Livro dos Espíritos, né, tem uma pergunta assim: há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família com o fazê-los anteriores à existência atual? Resposta: ela os distende, mas não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, é interessante essa pergunta e essa resposta, porque não precisa nascer como filho, nem como pai, nem como mãe. Às vezes é uma pessoa do nosso convívio, como ele diz aqui, né? Lembrando os deveres da fraternidade, tão decantados por Jesus, né? Porquanto nosso vizinho ou nosso servo pode ser um espírito a quem tenhamos estado presos por laços de consanguinidade no passado. Né? Aí você vê, aquele vizinho mala pode ter sido, quem sabe, né, uma pessoa da sua família que você está precisando resolver. Mas está lá, questão 205. Então, como resumo, né, desse item do Evangelho sobre a parentela corporal e parentela espiritual, né, os laços de sangue, então, não criam forçosamente vínculo eterno entre os espíritos. Laços de sangue não necessariamente. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito, a gente já sabe, pelas multiplicidades de existências, né, já existia antes da formação desse corpo que nós temos agora. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, né? E ele não é mais do que um intermediário, né, que contribui naquele triunfo que eu disse do sim, né? Lá no começo, do triunfo do sim, do triunfo da vida. O pai e a mãe. Né? Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral daquele filho para fazê-lo progredir. Como a gente discutiu também na última vez, falando que existem pais e mães, assim como existem mães que abandonam, pais que abandonam, e ainda assim, Jesus, Kardec, os bons espíritos lá nos lembraram que ainda assim a gente deveria tentar aceitar, ou pelo menos dissolver qualquer mágoa, para que a gente não tenha que depois voltar com ela, não é? Foi quando a gente começou a ficar meio emocional ali naquela última semana, né? Citando o caso até pessoal, né? Então, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida eterna e também agora na vida terrena. Mas também pode acontecer, como eu disse, cada caso é um caso, né? Que sejam espíritos completamente estranhos uns aos outros.
afastados entre si por antipatias também anteriores e que se traduzem aqui, nessa vida, por um mútuo antagonismo que, para eles, então, é uma provação, né? Que também precisa ser resolvido. Agora, os verdadeiros laços de família, então, não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da comunhão de ideias que prendem os espíritos antes, durante e depois, como a gente viu, não é? Através da pluralidade das existências. Então, aí vale só lembrar, para fechar esse item, né? Aquela passagem também da Bíblia, de Jesus, em que Jesus, falando para o grupo que estava com ele, aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é minha família, pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, e aí a gente termina então essa primeira parte da parentela corpórea e parentela espiritual e entra nas instruções dos espíritos, cujo título é a ingratidão dos filhos e os laços de família. E quem nos traz essa discussão e essas mensagens que nós vamos comentar é Santo Agostinho, e foi passada, então, a Kardec e aqueles colaboradores que estavam lá, em Paris, em 1862. Fala, então, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, como está lá dito por Santo Agostinho. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta um caráter ainda mais odioso. E, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Eu, particularmente, também acho isso. A ingratidão para mim, enquanto Jorge, para mim, ingratidão é uma coisa muito pesada. É um dos grandes problemas, realmente, que nós temos na existência de hoje, na minha visão. O espírito, quando deixa a Terra, continua, então, Santo Agostinho, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que ele deseje receber a luz. Muitos, portanto, vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado que entrevejam uma partícula de verdade, apreciam, então, as funestas consequências das suas paixões e aí são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que para chegarem a Deus só existe uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento daqueles ultrajes ou injúrias, e não há caridade sem perdão, e não há caridade com o coração tomado de ódio. Aí vale lembrar aqui nesse momento, fazendo um parênteses, daqueles outros capítulos que nós estudamos recentemente, não faz muito tempo, né? Amai os vossos inimigos, né? Que foi muito bem explicado ali, que não se trata necessariamente de amar o inimigo, que desejável seria sim, mas não necessariamente a gente consegue, porque a gente ainda é meio chucro, né? Digamos assim. Mas se você pelo menos não lhe deseja ódio, se você não lhe deseja o mal, se você não guarda mágoa, se você esquece, vira a página, já é um bom começo, não é? Então, repetindo Jorge, aqui. perdão por te Pois não, interromper. pois não, Ronald. Só um detalhe, e além disso, desejar-lhe o bem e não se sentir mal quando algo de bom aconteça com uma pessoa com quem você tem desavença, né? Com certeza, exatamente, isso mesmo. Então, repetindo aqui, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias, e não há caridade sem perdão, e não há caridade com o coração tomado de ódio. E Santo Agostinho, então, continua falando o seguinte: mediante inaudito esforço, tais espíritos conseguem observar a quem eles odiaram na terra,
Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais aquela ideia de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família, entretanto abalado fica o coração desses infelizes. Aí eu volto a falar do Sigismundo, porque quando se processa aquele desdobramento foi quando a Raquel foi convencida a receber o neném na sua família. Mas quando se dá de fato a reencarnação, quando se processa a reencarnação naquele momento, quando trazem o espírito de Sigismundo e começam a fazer aquela redução para implantá-lo naquela mulher, naquele útero, né? Depois que o casal tinha tido relações, lá na madrugada, o espírito de Sigismundo ele sente uma aversão, uma espécie de não digo uma revolta, mas ele sentiu alguma coisa, porque ele estava descansando, ele estava lá deitado, descansando, recebendo seus passos magnéticos, preparando ele, mas quando trazem ele, que ele se aproxima tanto do que será pai e da que será mãe, ele sente uma revolta, ele sente alguma coisa desagradável, um desconforto, vamos dizer assim. E aí precisa todo um trabalho dos mentores de novo para acalmá-lo, para tranquilizá-lo, para que ele possa, com o coração mais leve, ser implantado naquele casal, né? Então você vê que o que está dito aqui por Santo Agostinho é mais ou menos isso, né? Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo de amarem os que lhe destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Qual será o seu procedimento, então, na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou? O incessante contato com seres a quem odiou constitui uma prova terrível, sobre a qual ele muitas vezes sucumbe, se não tem ainda bastante força de vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a boa resolução, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis numa criança pura, inocente? Nada com efeito naquela existência, continua Santo Agostinho, nada com efeito naquela existência terá podido provocar semelhante antipatia para se lhe apreender a causa. Para se compreender a causa, é necessário que se retorne o olhar ao passado. Um dia Deus lhe perguntará também. Agora já Santo Agostinho dá uma espécie de um salto para cobrar agora o que a gente faz quando recebe essa missão. E ele diz, um dia Deus lhe perguntará, o que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda? A gente vai ter que prestar conta. Se a gente disse que lá em cima a gente tem, às vezes, a oportunidade de participar no Ministério da Reencarnação, de uma reunião em que a gente combina uma certa reencarnação, e ali os pais também recebem, ou nesse caso da Raquel e do marido dela, que concordaram em receber o Sigismundo, né? Alguém um dia vai perguntar, o que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda? Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós ele dependia que se tornasse ditoso, vitorioso. Então, vós mesmos, assediados de remorso, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele uma outra encarnação em que o cerqueis
de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. E aí, Santo Agostinho, já quase chegando no final, vai dizer o seguinte: mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesma: um de nós dois é culpado. Fazei-vos, mães, merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, diz ele, Santo Agostinho, mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Ou seja, às vezes até nessa própria existência, a mãe terá o desprazer de ver o filho indo por um mau caminho, né? E ele terminará, então, Santo Agostinho, dizendo o seguinte: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim, tanto o ignorante quanto o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que ele vê aparecerem na árvore. Se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não acontece, não é que falta possibilidade, falta a vontade. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Que pungente angústia essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento da causa daquele mal? E a certeza, se bem que haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos, porque não é possível que seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a se reunir. Então, essa chamada de Santo Agostinho realmente é pesada, né? Mas é importante. E aí ele tenta e diz mais o seguinte: esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a se encontrar, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, Deus permite que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem bons conselhos e bons exemplos a bem do seu progresso. Esses espíritos se tornam causa de perturbação algumas vezes, no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão também salvar outros.
Legal, né? Bom, fechando já quase, né? Deixa eu ver que nós estamos no horário, ainda temos um tempinho. Vale a pena a gente falar um pouco, né, sobre os tempos atuais, a família nos tempos atuais, esses tempos estranhos, né, em que nós vivemos. Eu aí recomendaria para vocês um estudo fundamental da FEB, está disponível na internet, chama-se Estudo Fundamental da FEB, modelo 12. Tem lá um item chamado Vida em Família e Laços de Parentesco. Vale a pena dar uma olhada. E aí eu também queria sugerir a palestra do Rossandro Klinge, né? Eu estava até vendo hoje com a minha esposa, outra vez, essa palestra. Ele fala ali, ele, como vocês sabem, ele é psicólogo, né? Não é uma, ele é espírita, mas ele não faz essencialmente uma palestra espírita, ele faz uma palestra sobre as relações familiares e a convivência dentro da família, né? E é uma palestra maravilhosa. E ele fala umas coisas muito interessantes que eu gostaria até de resumir um pouco. Ele se reporta aos anos 60, aquele início da década de 60, porque ele dividiu ali na palestra dele as relações familiares em dois momentos, um marco ali dos anos 60, como antes e depois, né? Então, antes dos anos 60, ou até os anos 60 iniciarem, você tinha uma família tradicional, que ele chamou de judaico-cristã, construída não necessariamente por amor, não é? E hoje ainda estava comentando com a minha esposa também sobre a Índia, né? A Índia também hoje você tem, até hoje, né? Os casamentos arranjados, os casamentos anunciados no jornal, eu já como tive a oportunidade de ver, eu estive na Índia algumas vezes, então a gente vê nos jornais ali, o pai oferecendo à filha, mas quer dar tantos milhões de rupis de dote, e muitas vezes você vê, minha esposa estava até vendo uns vídeos hoje, de noivas chorando no casamento, a cerimônia maravilhosa, linda, belíssima, mas as noivas chorando. Quem sabe ela gostava de uma outra pessoa, amava uma outra pessoa, mas está ali indo casar ali com o cidadão escolhido pela família por um dote, provavelmente. Mas, como o Klinger fala, então a família até os anos 60, aquele modelo, era uma família que não era necessariamente por amor, e às vezes até era, mas não necessariamente duradouro, e que era constituída por um patriarca, a mulher era necessariamente relegada a um segundo plano, o pai manda, o macho alfa manda e a mulher obedece, não é? Ela se anularia enquanto ele se elevaria. A autoridade do pai era incontestável, não é? E às vezes até ele nem mandava muito, como disse o Klinger brincando, né? Às vezes ele nem mandava muito dentro de casa. A última palavra era da mulher, mas ela falava: quando o seu pai chegar, você vai ver, não é? Então aí, porque a autoridade do pai, ela existia mesmo sem ele estar presente, não é? Existia uma coisa dentro da família que era a ordem, o respeito, a moral e a ética social e familiar, que era capitaneada por esse pai. E isso, depois dos anos 60, né, infelizmente, vem se perdendo o respeito pela família, pelo pai. Até é interessante o comentário que foi feito que, com a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que ir trabalhar nas fábricas, nas indústrias, né? E no momento que elas foram trabalhar, aí elas, quando acabou a guerra, elas falaram: peraí, gostei de trabalhar fora, atenção, a família sobreviveu aqui, os filhos continuaram bem e eu gostei de sair de casa, eu posso sobreviver fora do lar, das panelas. Então aí ali teve um início de ruptura, mas isso é antes, porque a guerra foi em 1946 por aí, mas ele está colocando isso em 1960 mais ou menos. A partir dos anos 60, essas novas gerações que encarnaram, como ele diz, né, passaram a serem submissas, não é? E os filhos, por sua vez, passaram a perder um pouco não digo respeito, mas de certa forma sim, perderam um pouco o respeito. É como ele também citou na palestra dele, que aquela escritora Lia Luft, né, ela até cunhou um termo chamado infantocracia, e que era o poder das crianças, né?
E as crianças passaram a dar as cartas dentro de casa. Não se pode dizer não, não se pode bater, não se pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é? A minha esposa estava até comentando nesse dia do programa do Faustão, né? Em que teve lá a entrevista com o Whindersson Nunes, né? E que ele comentou-se, você é todo tatuado. Eu falei, estou todo tatuado aqui, né? O Whindersson Nunes, para quem não sabe, é um milionário atual, de muito bom coração, que surgiu através da internet. Aliás, acabou de lutar com o Popó, né? Num show, uma luta show. E ele é um cara fantástico, o Whindersson Nunes. Então, comentando sobre as tatuagens, porque ele é todo tatuado, ele diz, olha, minha primeira tatuagem foi nas costas. Qual foi a sua primeira tatuagem? A minha primeira tatuagem estava escrito assim, Havaianas 37, 38. Era a chinelada que a mãe dele deu nas costas dele, que ficou marcado. Então, todos nós apanhamos, eu pelo menos apanhei. Eu, quando falava palavrão, minha mãe botava pimenta na minha boca. Eu saía gritando pela casa, correndo, e aprendi a não dizer palavrão fora de hora, né? Hoje até digo. Mas naquela época, eu não dizia de jeito nenhum. Então, houve essa ruptura, né? Em que a psicologia, a psicanálise, entrou naquela história de trauma, você não pode dizer isso aos filhos, e a figura central que a Lia Luft cunhou, infantocracia. E, modernamente, então, esses conceitos de valores éticos, isso foi até para a escola. Hoje, não tem respeito ao professor, você agride o professor, joga um apagador em cima dele quando não dá um soco. Então, nós estamos com uns tempos muito, muito complicados, né? E a aferição de valores morais, porque a gente está passando, isso se reflete para dentro da família também. Não é muito raro você ver as famílias todas desajustadas, os pais que não entendem os filhos que não entendem os pais, um afastamento total, né? De um do outro. Você no restaurante vê 3, 4 pessoas, o casal e 2 filhos, cada um no seu celular, e não curtindo aquele momento que está junto ali. E as pessoas hoje elas estão se sentindo até abaladas, ou muitas pessoas estão se sentindo abaladas por essa desordem transitória, né? Que acham até que, qual é o futuro da família? Como que a família vai se perpetuar, né? Enfim, é uma reflexão que a gente tem que deixar aqui, né? Para que a gente faça nesse momento que a gente está estudando a relação entre pais e filhos, filhos e pais, honrai pai e mãe, vosso pai e vossa mãe. Lá de Paulo aos Coríntios, também foi citado pelo Klinge, tem uma passagem, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, essa reflexão, eu acho que ela merece que se termine. E eu queria terminar essa nossa conversa de hoje lendo um texto para vocês, que não tem nada a ver com espiritismo, não é um texto espírita, é um texto que foi lido pelo Dr. Carlos Rectoia, é um médico psiquiatra. E esse fato ele foi lido na palestra por esse psiquiatra, médico psiquiatra, por ocasião de um grande crime que tinha havido naquela cidade, lá em Porto de Galinhas, né? Em que houve uma morte estúpida e muito triste de uma moça chamada Tarsila Guzmão e também Maria Eduarda Dourado, ambas de 16 anos, em Porto de Galinhas, depois de 13 dias desaparecidas. E as mães tinham revelado desconhecer os proprietários da casa onde as filhas tinham ido curtir o fim de semana. A tragédia abalou todo mundo, não é? E ele, então, esse doutor Carlos Rectoia, escreveu um texto chamado Pais Maus. E diz assim: um dia, quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e mães, eu hei de dizer-lhes: eu amei-vos o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão.
Eu amei-vos o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era uma boa companhia. Eu amei-vos o suficiente para vos fazer pagar os rebuçados que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro e vos fazer dizer ao dono: nós tiramos isto ontem e queríamos lhe pagar. Eu amei-vos o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas, enquanto limpava o vosso quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu amei-vos o suficiente para vos deixar ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu amei-vos o suficiente para vos deixar assumir a responsabilidade das vossas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu amei-vos o suficiente para vos dizer não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. E em alguns momentos até odiaram. Estas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente. Venci. Porque no final vocês venceram também. E qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e mães, quando eles lhes perguntarem se seus pais eram maus, os meus filhos vão lhes dizer: sim, os nossos pais eram maus. Eram os piores do mundo. As outras crianças comiam doce no café e nós só tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batata frita e sorvetes, e nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. Nossos pais tinham que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistiam que lhes disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nossos pais insistiam sempre conosco para que lhes disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, eles conseguiam até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo muito chata. Nossos pais não deixavam os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater a porta para que os nossos pais os conhecessem. Enquanto todos podiam voltar tarde da noite com 12 anos, tivemos que esperar chegar aos 16 anos para chegar um pouco mais tarde. E aqueles chatos levantavam para saber se a festa foi boa, só para verem como estávamos ao voltar. Por causa dos nossos pais, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dos nossos pais. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o melhor para sermos pais maus, como eles foram. Eu acho que este é um dos males do mundo de hoje. Não há pais maus suficientes. Então termina aí o nosso doutor Rectoia com essa mensagem, né? Hoje mesmo minha esposa e eu estávamos comentando exatamente sobre isso aqui, ela não sabia que eu tinha esse texto aqui, em que hoje meu filho com 46 anos, né? Ele, por um bom tempo, ele trabalhou como DJ e ele chegava tarde, porque ele era DJ, estava botando som, não é? E ela acordava todas as noites em que ele chegava. E aí, a pretexto de abraçá-lo, ela ia cheirá-lo, ela ia ver a mão, ela ia ver como que estava, se tinha alguma coisa diferente. Quando ele não estava, minha filha também, quando não estava, ela olhava embaixo do colchão, ela abria as gavetas, ela via o diário para ver o que estava escrito. Coisas que os pais de hoje não fazem na internet, não sabem onde que o pai
que o filho está entrando, que canal que ele está entrando, com que experiências ele está tendo, com que pessoas ele está se relacionando. Então, a minha esposa fazia isso. E, com certeza, nós éramos pais maus. E hoje a gente vê o sucesso que está com o nosso filho, com o nosso neto, com 17 anos. Valeu a pena, valeu a pena. Então, era isso. Graças a Deus, a gente chegou, então, ao fim de mais uma semana, mais uma aulinha, né? Essa que a gente chama de aula, mas, na realidade, é uma grande reflexão, né? Jorge, a gente ainda tem alguns minutos, posso fazer alguns comentários Claro, aqui, por não? favor. Perfeito, né? Bom, obrigado, né? Como sempre, por trazer a tua visão, né? Os teus estudos. Você sempre traz muitas fontes boas, né? Para a gente não só estudar aqui, né? Mas pegar essas coisinhas, né? Esses trechos todos aí, e depois revisá-los e fazer as nossas reflexões também. Esse tema é um tema muito, muito importante, porque realmente, assim, a sociedade está passando, desde os anos 60, né? Como vamos colocar essa década aí que o Rossandro já trouxe para a gente de bandeja, vem passando por esse movimento que é uma certa inversão, né? De alguns valores, né? Assim, mas eu acho importante a gente destacar que esse é um movimento pendular até certo ponto, e o desequilíbrio ele não é gerado simplesmente por um desgoverno, né? Mas também por uma busca pelo equilíbrio. Eu acho que muitos de nós fazemos assim, né? Muita gente sai do 8 e vai para o 80, muita gente sai do 80 e vai para o 8, né? Então, criaram-se ao longo de séculos e séculos uma série de vícios de comportamento dentro do núcleo familiar, não é? Por parte do pai, por parte da mãe, por parte dos filhos, e chega um momento em que se questiona o que está acontecendo, não é? E o problema é que, como é hábito do ser humano, às vezes a gente não questiona um comportamento em específico ou um tipo de conduta, a gente acaba criticando toda a estrutura e toda a instituição, não é? E todo e qualquer pai, ou toda e qualquer mãe, todo e qualquer filho. Então, acho que é muito importante que a gente enxergue esse movimento, é claro, com um olhar crítico, porque realmente, como você falou, as crianças estão sendo abandonadas, né? Os pais estão pegando um aparelho eletrônico, entregando na mão do filho e deixando ele se virar por ali, né? A gente sabe que corre-se muito risco na internet hoje em dia. É importante que haja não só o aconselhamento por parte dos pais, mas o monitoramento. Agora, mesmo com todo esse desequilíbrio, eu acho que a gente precisa ter uma visão minimamente, como é que eu posso dizer, analítica do porquê que isso aconteceu. Não é? Porque senão a gente acaba demonizando, caindo na besteira de demonizar a tecnologia, ou demonizar isso, demonizar aquilo, e achar que a origem dos problemas é algo que, na verdade, nada tem a ver conosco. Eu acho que a gente precisa levar para a nossa vida, e é o recado de hoje, e é o seguinte: é coragem para poder educar os filhos, não é? E coragem para buscar ser o melhor filho também, e não deixar esses conflitos familiares nos tornarem filhos ingratos, não é? Porque mesmo que você identifique no seu pai ou na sua mãe ou no seu filho um padrão de um comportamento vicioso, né, um comportamento inadequado, isso não é justificativo para que você o trate mal e para que você seja ingrato por aquela pessoa na sua vida. Né? Primeiro, você precisa compreender, como o Kardec nos trouxe, os espíritos também, que você está passando por isso porque você precisa, né? Esse é um ponto. Segundo, além de você precisar disso, essa pessoa é muito mais do que os defeitos dela, não é? Seu pai é muito mais do que os defeitos que você consegue identificar. A sua mãe é muito mais do que os defeitos que você consegue identificar. Então, a partir do momento em que você analisa uma pessoa da sua família e você chega à conclusão de que ela tem um problema, você pensa, né? Ou você se torna útil, ou você se cala e vai fazer alguma outra coisa.
Agora, desprezar aquela pessoa, isso não deve ser uma opção no coração de um espírita, não é? E em um dos trechos que você nos trouxe, fala especificamente disso, não é? Quando a criança é pequena, ela ainda é muito mais flexível, muito mais maleável. Então, é uma grande oportunidade para os pais moldarem o caráter daquela criança em sintonia com valores verdadeiramente cristãos, ou seja, né, sem nenhum moralismo aqui, ser uma pessoa verdadeiramente de bem, tratar os outros com respeito, né, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né, respeitar os mais velhos, respeitar os seus colegas no colégio, independentemente de quem seja, de onde veio e para onde queira ir, não é? Essa oportunidade de lidar com a criancinha, ainda tão frágil, é algo que os pais precisam ter mais coragem para lidar com isso, não é? Eu acho que nos falta a coragem, a vontade realmente para poder seguir nessa trajetória. Eu ainda não sou pai, mas eu vejo muito disso, assim. Mas, ao mesmo tempo, o resultado é tão catastrófico, que eu vejo muitos pais jovens, hoje em dia, já indo na direção contrária dessa moda de deixar o filho é, é, à deriva, assim. Eu vejo muitos pais, assim, tomando uma rédea, mas uma coisa firme, sem tirar a liberdade da criança também, não é? E isso tudo com base em ciência, né? Graças a Deus, as neurociências e, né, a psicologia infantil avançaram muito. Então a gente precisa beber dessas fontes. Eu acho que uma mãe, um pai precisam exercer essa responsabilidade, estudar o tema a fundo, não é? Não é tentar voltar para o passado e nem ser demasiadamente, né, vanguardista. Você precisa olhar para o que a ciência está dizendo a respeito da educação infantil, né? Esse é o papel do espírita também, né? Poxa vida, a gente estuda tanta coisa, tantos livros, a gente não vai parar para estudar o que é o melhor, né, para o desenvolvimento cerebral, né, é, é, neural, etc., das crianças, né? A gente precisa botar a mão na consciência, entende? Acho que mais ou menos por aí. Em suma, eu quis fazer essa observação porque, bom, primeiro que eu sempre tento trazer um ar de esperança, mas no final das contas, assim, eu nunca gosto de ir muito para um lado nem para o outro, né? Eu acho que a gente precisa compreender que esse movimento, que é sim um desequilíbrio, então eu concordo com você nisso, mas esse desequilíbrio, ele não é simplesmente por um desgoverno, é porque é um movimento pendular. A gente estava numa situação extrema de violência doméstica mesmo, né? Mulher e criança apanhando para caramba, né? É porque uma coisa é você dá uma palmada no filho, eu compreendo, não vou ficar julgando a educação dos outros. Outra coisa é dar surra em filho, e tem gente que dá surra mesmo, né? Então, esse movimento pendular, ele gera esse tipo de distorção, né? Eu não sei se eu fui claro ou não. Para mim foi claro, com certeza. Foi claro e você foi perfeito, é isso mesmo, não quis de modo algum sugerir que se voltasse ao tempo antigo, porque quando a gente abandonou aquela maneira de ser, né, do macho alfa, com certeza não era o ideal também. Há vantagens e desvantagens, né? Uhum. E com certeza que tinha muita coisa errada ali. Tanto é que, como você falou muito bem, se evoluiu, né? Mas, por outro lado, fico até feliz de que você tenha essa percepção de que alguns pais estão retomando esse respeito e tal, porque o que a gente viu, pelo menos até bem pouco tempo atrás, e se vê ainda hoje muito, é o oposto, realmente, à infantocracia, né? Eu me lembro Sim. de um exemplo que a minha filha comentou. Minha filha mora no Rio, né? E ela hoje tem uma filhinha de 2 anos e pouco, vai para 3, que ela estava na piscina do prédio que ela mora lá, com a filha dela na boa lá, não tem nada. E ela observando outra mãe do lado, em que a criança não parava de chorar e fazendo um monte de malcriações, e a mãe estava incomodada com a amiga da mãe. A mãe e a amiga, ela já estava incomodada. E, em dado momento, ela simplesmente, a mãe fala o seguinte: olha, vou chamar a sua babá, que está lá em cima. Aí foi, chamou a babá desceu, ela entregou a criança para a babá, a criança parou de chorar imediatamente, abraçou a babá, babá, você está chorando, vem cá, vem com a babá, vem, babá, foi embora feliz, entendeu? E a mãe se livrou daquele problema e continuou na piscina. Entendeu? Quer dizer, é como você falou, né? Nem 8 nem 80, né? Aliás, nem tudo é preto e branco, é cinza em várias tonalidades, né? Ah, com certeza, né? Com certeza, é o que é a grande lição, né? É, é,
E é difícil, né? Porque a gente vive tomando decisão, né? E com tanto cinza na vida, mas eu acho que com boas meditações, os nossos estudos, as nossas conversas, né? E vivendo e errando, né? E acertando, a gente vai concluindo o que é melhor para cada um de nós. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário antes da gente encerrar? Jorge, graças a Deus eu tive pais maus, bem maus. Você descreveu meus pais aí, foi desse jeito. E hoje eu sou mãe de 2 crianças de 5 anos e eu me vejo, assim, às vezes perdida mesmo diante de tanta informação. E como é difícil hoje selecionar o que é bom e o que é ruim. Algumas coisas fogem das nossas percepções, porque é muita informação. Então, é um controle que às vezes você não consegue ter. Essa questão do celular, eu acho que hoje é inevitável. A criança ter acesso a essa informação, principalmente com a pandemia, o computador virou uma coisa, né, habitual, nossa e deles. Minhas crianças não tinham contato, hoje tem muito contato. Então, eu me vi um pouco fora da minha zona de conforto nessa questão de informação. E hoje eu me reformulo todo dia. Eu tento ser uma mãe má, mas ainda não consigo 100%, porque eu acho que na prática, quando você tem filho, tudo muda. As percepções mudam, os conceitos mudam, às vezes o amor fala mais alto do que a razão. Então, assim, eu acho que é uma prova bem complicada. Eu me vejo diante de situações diárias, assim, que eu não sei, às vezes, como lidar. Então, eu acredito que essa questão de família, o que a gente traz, né, da nossa família, é muito importante. Então, os conceitos que eu aprendi na minha casa, o respeito, a consideração, o amor no outro, eu acho que isso eu tento trazer o máximo. Eu acho que é muito importante essa família segura que a gente já teve um dia para poder passar para os nossos filhos as mesmas seguranças. Então, eu acho que foi bem legal isso aí. Eu, como mãe, posso dizer que hoje foi bem esclarecedor. Obrigado. E a gente é minha mamãe. Isso aí. Alguém mais quer comentar, Vanessa, alguma coisa? Bom. Anderson, você gostaria de fazer a prece de encerramento? Não, só Mas a Vanessa agradecer. Vai falar pode falar. Pode falar, Vanessa. Temos todo o tempo. Não, só agradecer, porque hoje foi realmente, recebi o convite e a leitura foi bem esclarecedora a respeito dessa questão familiar. Você diz coisas bem interessantes, assim, estão me fazendo pensar aqui, refletir. Quer comentar? Quer fazer a prece então, Anderson, por favor? Passo sim, só me dá um minutinho que eu vou desligar aqui. Pessoal, enquanto eu desligo a luz, se alguém não tiver com um copo d'água, quiser buscar. Estão me ouvindo? Sim. Me ouve, Jorge? Estou ouvindo, estou ouvindo. Sim, sim. Beleza. Só um minutinho. Desculpa. Vou botar uma música bem baixinha aqui de fundo. Me deu vontade de botar uma música para vocês. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos, graças a Deus, ao final de mais uma noite de estudos, na companhia de nosso mestre e amigo de todas as horas, Jesus Cristo, de nossa querida amiga e companheira, irmã Laura,
e de todos os nossos amigos espirituais que fazem parte dessa psicosfera de amor e de harmonia de nosso Centro Espírita Irmã Laura e também de toda a nossa pátria do Evangelho, de todo o Brasil. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por essa oportunidade tão valiosa de podermos compreender o caminho e a verdade presentes em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder entender como que a gente faz para poder, com tanta informação, com tanta confusão, com tantas novidades e também com tantos problemas antigos e novos, a gente consegue sair daqui um pouco mais pronto para entender como achar soluções, como buscar um caminho de verdadeira felicidade. Que seja, portanto, uma noite de sono tranquila, de bom descanso para todos nós, e que também a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso sábado, domingo, segunda e terça sejam muito bons. Sejam cheios de coragem, de novos aprendizados, de meditação, de oração junto contigo, Jesus. E que na semana que vem, quando a gente estiver de volta na quarta-feira de noite, estejamos mais felizes e mais prontos a aprendermos mais uma vez na tua companhia o que significa ser verdadeiramente feliz, o que significa ser verdadeiramente cristão. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.